Olá, tudo bom? Fazer um vídeo aqui na rua porque eu tive que vir até o shopping do outro lado da cidade para poder usar a internet do shopping, para não gastar minha internet. Eu vou fazer um vídeo na rua porque eu ia fazer lá dentro do estacionamento do shopping, mas o segurança não deixou. Então eu tô fazendo aqui na rua, né? Vamos ver se dá certo, né? O vídeo vai falar sobre o princípio, né? O começo do batismo da morte, né? O batismo da morte é o batismo que todo mundo tem que fazer, né? Para sair do mundo, né? Para morrer do pecado, né? O mundo e o pecado andam juntos, né? Então, se não tiver nenhum empecilho, vamos começar, né? Esse é o início, né? O assunto ele é grande, né? Romanos capítulo 6, versículo 1. Que diremos, pois? Pergunta: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Interrogação. Versículo 2. Respondendo a pergunta do versículo 1 de Romanos 6. Versículo 2. De modo nenhum. Ponto. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quem está morto para o pecado? Somente as pessoas que saíram do mundo. Como assim, sacerdote? As pessoas, elas não podem viver no mundo. Não é só quem usa droga, quem bebe, quem fuma, quem faz coisa errada que está no pecado. As pessoas que vivem no mundo, elas também estão no pecado. Porque lá em Mateus 19, Lucas 18 e Marcos 10 está falando que a gente tem que entregar tudo que a gente tem, todos os bens materiais. Então, se você tem bens acumulado aqui na terra, carro, casa, moto, você está no pecado, porque está escrito, é um mandamento perfeito. A gente tem que vender tudo que a gente tem. Ah, mas o cristão, ele vive uma vida dentro da igreja. Tudo bem, mas ele ainda vive no mundo, porque ele vive em cidades, ele vive junto com os que não são cristãos, os anticristos, as pessoas que vivem no mundo. Não é porque o religioso cristão tem uma religião, uma igreja e frequenta, que ele ainda que ele está salvo, purificado dos seus pecados. Isso não quer dizer nada, porque aqui eu vou mostrar agora o batismo da morte. O batismo da morte, você tem que negar tudo isso, todos os bens materiais, todas as coisas. O batismo da morte foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção. Versículo 2, novamente.
que tá ventando muito, tá me atrapalhando aqui. Que meu material, ele é impresso. É a Bíblia, é o caderno. E fica saindo toda hora fora do lugar. Você viu como é que o cristão sofre? A gente quer fazer uma coisa bem feita, mas a gente tem que viver no mundo físico, material que Deus criou, que seria o mundo vivo. O vento, as árvores, as plantas, os animais, a água, é o mundo vivo. Esse mundo que nós estamos falando é o mundo morto que as pessoas vivem. O mundo dos bens materiais, do dinheiro. Então são dois mundos diferentes. Repetindo o versículo 2. De modo nenhum. Não podemos viver no pecado. Nós, agora sim, eu, você que estiver ouvindo, que está com a graça, que é o Espírito com E maiúsculo, sim, nós, aí nós se enquadramos nesta palavra. Nós, vírgula, que estamos mortos para o pecado, nós sim, mas eles não. Eles não estão mortos para o pecado ainda. É agora que o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados vai revelar o batismo que tem que ser feito para morrer para o pecado. Preste atenção. Começa em Romanos capítulo 6, agora o versículo 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Versículo 3. Por que Paulo fala isso? Porque está todo mundo vivendo no pecado, que eu acabei de explicar, que é as coisas do mundo, o mundo material, o materialismo. O materialismo, ele é igual ou pior do que uma droga, um vício. A pessoa ela não consegue fazer as coisas que Deus mandou, que Jesus quer que a gente faz. Não é a nossa vontade que prevalece. É a vontade de Deus e de Jesus. É o querer e o fazer. Vem de Deus, não vem da gente. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Outra pergunta, repetindo. Ou não sabeis? As pessoas não sabem de nada. Até os crentes religiosos que estão dentro da igreja também, eles não percebem essas coisas. Olha o que está escrito no versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, nós não somos batizados pelas coisas do mundo. Fomos batizados na sua morte. Nós acreditamos que Jesus Cristo morreu na cruz para sermos batizados, não pelo batismo das águas, é pelo batismo da morte do Senhor Jesus Cristo. Porque o batismo da água, ele não é um batismo que certifica a pessoa para a vida eterna, para o reino eterno. Ele é um batismo provisório que foi instituído para o povo israelita e para o povo judeu. Depois o canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados vai mostrar, fazendo vídeos falando sobre isso. Agora nós estamos falando do batismo da morte. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. O batismo da palavra
O batismo do Espírito Santo, com E e com S maiúsculo, ele é o batismo da palavra. A pessoa que está ouvindo a palavra, que está lendo a palavra, ela está sendo batizado pelo Espírito Santo. Agora, o batismo da morte, para morrer para o pecado, para se limpar, para se purificar, para não pecar mais, e mesmo que pecar for só um pecado ou outro, Jesus Cristo ainda vai interceder pelo pecador cristão, não pelo pecador do mundo. Por isso que todos têm que sair do mundo. Repetindo, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Então, os cristãos verdadeiros que estão purificados, eles já estão sepultados junto com Jesus Cristo. Agora, o irmão evangélico temente que acredita na palavra de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem que ser batizado pela morte. Ele tem que sair do mundo. Repetindo, versículo 4. De sorte que fomos sepultados, já estamos mortos, com ele, Jesus Cristo, pelo batismo na morte. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Olha só que versículo incrível, aqui já explica tudo já. Eu vou repetir de novo. Preste atenção, esse versículo 4 ele é super importante. Romanos capítulo 6 e versículo 4, ele desvenda muitas questões, muitas dúvidas que as pessoas não sabem. Versículo 4, de sorte, é uma sorte, que fomos sepultados com ele. Nós já estamos mortos pelo batismo na morte, viu? Estou comprovando que existe o batismo da morte, que é o batismo na morte. Olha só que incrível, está escrito aqui, existe o batismo. Todo mundo tem que ser batizado pela morte. E dentro da igreja, eu não sei se você vai ser batizado pela morte. Eu fui batizado pela morte, porque eu vivo no mundo, mas eu não faço as coisas que as pessoas fazem. Eu não compro carro, casa, não trabalho. Eu vivo pela fé. Eu não faço as mesmas coisas, eu não saio, eu não vou passear. Eu só fico entretido nas coisas de Deus. Para quê? Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, eu estou fazendo igual Jesus fazia aqui na terra. Ele não ficava preocupado em trabalhar, conquistar bens, montar empresas, trabalhar na obra de Deus e viver a vida dele aqui na terra. Ele só se preocupava nas coisas de Deus, como eu estou fazendo agora. Um domingo, todo mundo no shopping, o shopping cheio lá, se divertindo, comendo, bebendo, e eu aqui falando da palavra de Deus, pela glória do Pai. Qual é a glória do Pai? É o Espírito Santo. É Jesus Cristo. Assim andemos nós também em novidade de vida. Preste atenção. Assim andemos, temos que andar assim. Não andar em caminhos tortuosos.
Não andar procurando riquezas, bens materiais, agrados superficiais. Assim andemos nós também em novidade. Nós temos que modificar a nossa vida, tornar a nossa vida uma novidade de espírito, mudar nossos hábitos, mudar nossas vontades, nossos desejos. Nós temos que entregar a nossa alma, nosso espírito, com E minúsculo, e a nossa vida para Deus enquanto estamos vivendo aqui na Terra. Olha aqui esta frase, novidade de vida. A vida, é isso que não está acontecendo com as pessoas, com a população deste mundo. Eles querem sempre fazer as mesmas coisas. Eles querem viver do mesmo jeito, o jeito mundano, o jeito que não agrada a Deus. Olha como esse versículo 4, ele é muito importante. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Aqui no versículo 5, o apóstolo Paulo, ele está explicando por que nós temos que mudar de vida. A novidade de vida seria essa aqui que ele está ensinando. Versículo 5 de Romanos 6. Por quê? Prestem atenção. Se fomos plantados, olha a palavra plantar, que vem da agricultura. Olha só, é uma palavra muito significativa, porque agora nós vamos falar um pouco a respeito da alimentação, porque quem planta é o agricultor. Ele planta sementes para colher os frutos, para se alimentar, para poder manter o seu corpo funcionando, a sua mente, a sua alma, o seu espírito com E minúsculo, o seu espírito com E maiúsculo. Então preste atenção nesta palavra agora. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, nós temos que plantar sementes igual Jesus plantou, que seria a morte dele. Ele não poderia ficar vivendo aqui a vida inteira, porque a pessoa que vive muito pensando nas coisas materiais, elas acabam sendo mortas antes do tempo. As pessoas têm que plantar frutos dignos para a sua salvação. Então nós temos que fazer a semelhança que Jesus fez para sermos plantados junto com a morte dele. Nós temos que ser igual a ele. Não temos que se preocupar com as coisas do mundo. Nós temos que plantar igual à semelhança da sua morte, como ele fez, esquecendo das coisas materiais, mas provendo as coisas necessárias, que faz parte da alimentação e da nutrição humana, e animal também, e vegetal também, porque a gente depende do vegetal e do animal para se alimentar. Também o seremos na da sua ressurreição. Ou seja, se fizermos igual Jesus Cristo fez, também seremos semelhantes na ressurreição, igual Deus ressuscitou Jesus Cristo. Então daí nós estamos fazendo a coisa certa, não do jeito que está todo mundo fazendo. Está todo mundo pensando em fazer as coisas para satisfazer o desejo físico, carnal, da aparência.
as pessoas não estão tentando mudar a estrutura que Deus criou, que é o corpo humano. Há muitas diferenças. Agora eu poderia entrar em 1 Coríntios capítulo 3 para explicar melhor esta questão que eu levantei, antes de começar a entrar na questão alimentar. Eu vou fazer isso, porque hoje eu estou com um pouco mais ou menos de paciência, porque eu ainda não estou instalado na minha casa e eu estou num lugar aqui que eu tenho que ficar prestando atenção em tudo o que está acontecendo em volta. Então isso atrapalha um pouco o pensamento, porque está escrito em 1 Coríntios capítulo 3, falando sobre plantas e edificação. Ora, o que planta agora acabou de parar um caminhão bem aqui do lado. Olha o barulho que ele faz. Como é que a gente pode se concentrar com todos esses problemas do mundo em volta da gente? Agora ele desligou o motor, mas atrapalha, porque agora eu vou ter que voltar aqui, ó. Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8. Eu poderia continuar nos versículos anteriores, mas eu vou começar por aqui, porque eu não tenho tempo de ficar procurando para começar no caminho correto, que deveria ser começado. Eu vou partir do versículo 8 do capítulo 3 de 1 Coríntios. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Nós estamos cooperando. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. O que significa isso? Que Paulo, Apolo, os discípulos e os apóstolos da época dos pais da igreja cristã, eles eram cooperadores, mas nós não somos cooperadores. Nós somos tratados como lavoura e edifício de Deus. Por quê? Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Essa questão ela é muito difícil, porque Paulo ele era o apóstolo. Ele estava encarregado em passar o evangelho de Jesus Cristo na ausência física de Jesus Cristo aqui na terra. Então, ele é o arquiteto, ele é o cooperador. Nós podemos usar o fundamento que Paulo falou para edificar o nosso corpo, que é o nosso templo. A gente não precisa fazer obras, mas a gente pode andar nelas. É isso que está escrito aqui. O fundamento. Então a gente pode edificar, construir a nossa vida em cima do fundamento que Paulo pregou. E outro edifica sobre ele. É isso que nós estamos fazendo. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Veja cada um como edifica sobre o seu corpo, porque o corpo é de Deus. A obra é de Deus, a obra já está pronta. Você que é a obra de Deus, compreende? Versículo 11.
porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, voltando aqui, eu só dei um parecer sobre o meu pensamento e sobre a ideia inicial a respeito deste assunto. Poderia continuar falando mais sobre isso, mas se eu continuar falando, o vídeo vai ficar muito longo sobre um tema específico. Então agora vamos mudar um pouco para falar sobre o fundamento da alimentação. Porque aqui eu não tenho muita privacidade, que eu gosto de ficar num lugar quieto, isolado, sem perturbação, sem pessoas passando em volta de mim, sem tumulto, sem barulho. Por isso que eu já estou na iminência de ir morar numa casa. Dentro da minha casa, se os meus 2 cachorros não ficar latindo, me incomodando no quintal, eu vou ter mais condição de receber o espírito com calma, com tranquilidade, para que o espírito possa ir passando as informações e eu, sendo o receptor, transmitindo para vocês do canal Igreja Evangelho dos Pobres dos Alimentos Sagrados. Então eu vou citar agora o fundamento do alimento, que serve para abastecer este corpo que é o edifício de Deus, que é o seu corpo, que é o templo de Deus. Vou citar apenas algumas palavras para não alongar mais o discurso. Vamos falar do outro ser vivo que Deus criou. Um ser vivo que o ser humano ele depende crucialmente. Sem este outro ser vivo, o ser humano ele não consegue sobreviver aqui na Terra, que se chama planta. Então, a planta é composta de inúmeras células, onde cada uma é uma verdadeira fábrica, entre aspas. Nós podemos considerar uma planta como se fosse uma fábrica de substâncias orgânicas. Estas substâncias, elas são milagrosas, porque elas são o combustível do nosso corpo. Aí, ó, um carro acabou de dar uma brecada brusca aqui. Já atrapalhou minha concentração total. Como é que eu posso fazer um vídeo falando de todas essas coisas com todos esses problemas em volta? Não tem como. Inclusive, liberando e transformando energias, porque a planta ela tem essa função, ela tem essa característica. Ela libera e transforma energias. É um poder que Deus deu, mas para a planta. Mas para a gente usufruir desse poder, desse privilégio que ela está dando, concedendo para o ser humano, nós temos que saber tratar dela corretamente. Para isso, ela necessita de uma fonte de energia, o sol, ou seja, a luz solar. Vou parar por aqui, porque tá chegando gente e atrapalha muito.
Daí no próximo vídeo eu continuo a conversa. Muito obrigado e Deus abençoe.